Boa noite. Hoje a gente vai ter, na aula de seminário de estatística, como eu havia falado para vocês na semana passada, a gente vai ter segunda pessoa convidada para ter uma conversa com vocês aqui. Então, a ideia, né, como foi da outra vez, a gente traz o convidado, ele apresenta, conta um pouco da trajetória, fala aqui por, sei lá, até 1 hora mais ou menos, e depois guardem as perguntas para no final a gente fazer um bate-papo, semelhante como foi o da semana passada e foi bem proveitoso, né? Então, a pessoa que eu convidei para vir aqui hoje, tá? É a professora Denise Brits. A professora Denise Brits é uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil, na área da estatística. Ela é daqui da ENSE, da casa. Ela vai contar para vocês isso, eu não vou dar nenhum spoiler, mas ela já foi minha chefe, foi minha colega, né? E agora ela está aposentada, mas continua atuando, tanto aqui dentro da ENSE, né? E sempre também foi muito ativa dentro do IBGE como um todo. Então, queria primeiramente agradecer, Denise, por ter aceito. É muito bom ter você aqui e te dar esse tempo, então, para você falar com ele. Sinta-se à vontade, se quiser compartilhar alguma coisa, pode compartilhar. Se não quiser, só fale com eles, tá bom? É isso. Boa noite. Tá ótimo. Boa noite a todos. Se por acaso alguma hora vocês verem que está falhando alguma coisa, me avisa que eu troco de rede. É um prazer estar aqui. Vários prazeres juntos, né? Estar na ENSE, estar conversando com a turma que está entrando agora, estar fazendo isso na turma do professor Gustavo, que a gente sempre trabalhou tão junto e sempre gostou tanto de trabalhar junto. Estou falando por mim, mas eu tenho certeza que ele também acha legal trabalhar comigo. É, e porque a gente acredita muito nesse curso e muito nessa escola. Então, o momento que vocês estão chegando é um momento para a gente sempre muito, muito feliz. Né? A verdade é assim, toda a equipe de professores fica muito feliz quando entra uma turma nova. Né? A gente se renova essa esperança de que vocês vão chegar lá. Então, isso é primeiro essa coisa que eu queria falar para vocês, é isso. Vocês estão entrando na ENSE e vocês vão se formar. Então, se qualquer coisa que vocês acham que vocês precisem de ajuda, peçam. Peçam para todo mundo, peçam para o professor, peçam para os ambientes da escola, a gerência de orientação profissional pedagógica, peçam, porque tudo que a gente quer é que vocês se formem. E eu sou formada pela ENSE, então eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho que confessar para vocês que eu adoro falar. E esse momento assim que a gente fala da nossa trajetória, eu tenho que confessar, é um momento muito narcísico, né? Que você fica falando de você. E aí vai ser o único momento que alguém pede, te dá assim 1 hora para falar de você, da sua vida, da sua trajetória. Então, assim, é muito legal. Agora, se eu não falar, eu não vou contar para vocês as minhas experiências. E quando eu falo, fica com jeito de autopromoção. Então, não tem, né? Mas o que eu vou combinar? Em cada parte que eu passar, eu vou dizer para vocês o que eu sentia de dificuldade, de medo naquela parte. Porque tem uma outra coisa quando a gente ouve histórias de sucesso, e eu acredito que é uma história de sucesso, porque senão eu não teria ficado o tempo todo na ENSE, na profissão, para poder falar para vocês. Então, eu tenho um sucesso, o meu sucesso é medido pela minha felicidade, não necessariamente pela minha conta bancária, mas pela minha felicidade. Ele não quer dizer que ele não foi, essa trajetória não é recheada de medos, de insegurança, de momentos que algo não dá certo. Então, a gente tem essa ideia de que a gente chegou lá e que é fácil, né? Não é fácil. E a gente tem incertezas e medos. Então, eu vou lembrar de falar isso para vocês. Se eu não tiver falado, vocês me lembram no final. Eu vou apresentar aqui a minha. Pararará. Só um minutinho. Depois vocês me dizem se foi. Foi, né? Foi. Certo. Então, está aqui eu, né? Estou aqui eu, Seminário de Estatística, maio de 2021, Denise Brits Nascimento Silva. Meu nome nem sempre foi Denise Brits Nascimento Silva, meu nome de solteira é Denise Brits. Então,
Então, vamos lá. E eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu vou começar falando da minha trajetória, e essa foto é da minha mãe. Eu adoro essa foto. Essa é minha mãe, a Golda Blitz. Uma mulher visionária. Eu também tive pai, tenho pai, mãe. Meu pai era médico, minha mãe era enfermeira. E meu pai era uma pessoa que ele tratava das grandes questões, né? Assim, e a minha mãe ia nos detalhes da nossa vida. Então, a minha mãe, enfermeira, ela foi ela que me trouxe pela mão para estudar na ENSE. A ENSE, na época, tinha um curso técnico de estatística, e eu fiz esse curso técnico. E eu fui trazida pela minha mãe. Como é que eu fui trazida pela minha mãe? A minha mãe trabalhava no Hospital IASERJ, que era o Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que ficava na Praça Cruz Vermelha. E ela andava tudo por aí, que não é mais por aí, né? Mas vai voltar a ser ali em torno da ENSE, ela sabia de tudo, minha mãe sabia tudo, sabia resolver tudo. E aí, de tanto ela andar por ali, ela conheceu a escola, passava em frente, alguém falou, tem uma escola que é do IBGE. E a minha mãe já me falava da Florence Nightingale, né? Que eu espero que vocês também já tenham ouvido falar da Florence Nightingale, que é era uma enfermeira que teve um trabalho importante na Guerra da Crimeia, e ela é conhecida pelo seu trabalho em estatísticas públicas, estatísticas da saúde e representação visual da informação. E o aniversário dela é 12 de maio, então muitas comemorações acontecem no dia 12 de maio, inclusive agora aconteceu o centenário que tinha do nascimento da Florence Nightingale. Então minha mãe sempre falava que a Florence Nightingale era a dama da lâmpada, porque ela andava com uma lamparina a óleo, né, querosene, e iluminando os barracões onde estavam os soldados feridos. E a minha mãe falava isso, e ela falava das questões de estatística, ela falava, ela contabilizava tudo, ela anotava tudo. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de estatística foi pela minha mãe, enfermeira, que me trouxe pela mão para esse. Ela falou: aquela escola é do IBGE, aquela escola tem curso de estatística, estatística é parecido com a matemática, você vai gostar. E aí eu fui lá e fiz a prova técnica de estatística. Como eu falei que ia falar dos tropeços também, vou falar de um tropeço meu. Eu não fiz só a prova de técnica de estatística na ENSE, eu fiz também a prova de técnica de estatística na Cefet. E não passei, eu fui reprovada. E ninguém acreditava que eu seria reprovada. Inclusive, meu professor de matemática, na época eu estudava no grupo Miguel Couto, ele tinha apostado que eu seria terceiro lugar. Ele falava para mim assim: primeiro lugar você não vai ser, não, mas um terceiro lugar vai ser. Ele foi me acompanhar para a prova. Ele ficou esperando eu fazer prova para saber o resultado, como eu tinha ido. E eu não passei. E aí a diretora da escola falou comigo, falou, às vezes os caminhos se abrem de formas diferentes. Já soube que você vai para a escola do BGE. E aí eu fui para a escola do BGE e fiz o curso técnico de estatística. E aí eu entrei na ENSE pela primeira vez em março de 1978. Adoro essas datas, gente, porque a verdade é que eu tenho 57 anos, então essas datas vão ficando um pouquinho mais lá para trás, né? Tão atuais, tá? Esse tão atual, mas as datas vão ficando lá atrás. Então foi em março de 1978 que eu entrei na ENSE. É, Depois, em 1900, eu fiz o técnico 78, 79, 80, e no final de 89, de 80, eu fiz a prova, a graduação, eu fiz o vestibular para a graduação em estatística. Durante esse tempo, eu já tinha me formado em técnica de estatística, eu trabalhei na Embratel, eu trabalhei no próprio IBGE, na preparação de questionários de censo populacional, eu trabalhei num programa da Secretaria de Educação, e meu primeiro emprego como técnica de estatística foi na Companhia de Cigarros Souza Cruz. Ela tinha um centro de pesquisa no Rio de Janeiro, para desenvolvimento de produto, desenvolvimento de cigarro. Então, eu atuava no blend que fazia, sei lá, o Hollywood. Então, eu trabalhava nessa. E ele era um centro de pesquisa muito desenvolvido, porque a gente atuava com o mesmo tipo de métodos estatísticos e equipamentos que a British American Tobacco atuava na Inglaterra. E daí eu fazia, eu tratava dos assuntos e fazia planejamento de experimento, análise multivariada,
E eu fiquei na Companhia de Cigarros Souza Cruz entre o tempo em que até eu me formar em estatística, que eu fiz estatística na ENSE. Então, naquele momento, eu fui empregada como técnica de estatística e depois eu fiquei como trainee de estatística lá. E eu trabalhava em várias questões. Então, assim, né, em 1980, a gente trabalhava direto com computadores mainframe, com programas que hoje vocês vão tratar de softwares estatísticos, isso tudo eu já fazia, só que não era no computador, era no laptop a gente fazia no mainframe. Nesse meio tempo, casei. Casei em março de 84, ainda estava na faculdade. Casei, casei, eu e meu marido dizendo que a gente não ia casar. A gente, quando começou a namorar, um olhou para casa do outro e falou: eu não vou casar, porque eu vou estudar fora. Eu também não quero casar. Tudo mentira. Casamos dois em 1984. Eu estava no quinto período da faculdade quando eu casei. Eu tinha 20 anos e o Pedro tinha 24. Nós agora já temos 36 anos de casados. E o Pedro é também professor da ENSE. Então, assim, eu não sou original. Eu fiz técnica em estatística, graduação em estatística, mestrado em estatística, doutorado em estatística e casei com estatística. Tem nada de original na minha vida, nada. Tudo em volta da estatística. Aí, na companhia de cigarros Souza Cruz, eu fui, já na época, convidada para atuar como supervisora da equipe e tinha muitas coisas estatísticas. Nós fazíamos, a gente trabalhava com resultados que vinham dos experimentos químicos e físicos, do desenvolvimento de nossas plantas, porque dependendo do tipo de fumo, o gosto do cigarro ficava diferente. E aí, ainda na Souza Cruz, em 1986, nasceu o Ivan, meu filho. Eu tenho um filho. E ele nasceu em agosto de 1986. Então, naquele momento, eu tinha acabado de me formar. Eu formei em dezembro de 85. O Ivan nasceu em agosto de 86. Eu trabalhava na Souza Cruz. Eu queria cursar o mestrado. Então, eu tinha um bebê, um trabalho full-time, uma professora de probabilidade da ENSE, quando eu estava no quinto período, me chamou e falou: acho que você devia fazer o mestrado. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça: vou fazer o mestrado, vou fazer o mestrado, vou fazer o mestrado. E aí eu perguntei na Souza Cruz como que eu podia fazer, se eu tinha alguma liberação de horário, e eles me deram uma solução que era linda, era assim, que eu fazia o mestrado de manhã e trabalharia de 2 da tarde às 10 da noite, porque eles não podiam me liberar nem 10 minutos do meu horário, muito menos chegar atrasada 10 minutos. Aí eu fiz uma conta e percebi que aí eu ia ver meu filho no final de semana e meu marido quando desse. Não achei que aquilo seria um grande negócio na minha vida, resolvi então procurar um outro emprego. Foi quando eu fui trabalhar no IBGE. Antes disso, eu achei e trouxe aqui para vocês. Esse aqui é o meu convite de formatura, tá? Eu formei em dezembro de 85. Esse foi o convite impresso diretamente pela ENSE, os barichelenandos de dezembro de 85, que eu estou aqui, formanda de 85. Várias dessas pessoas a gente ainda encontra hoje, e quando tiver tempo eu posso até contar da carreira dos outros, e eu gosto muito desse convite. Eu tenho meu convite do curso técnico também, só que eu não botei aqui. Então, no início de julho de 1987, eu fui trabalhar no IBGE, onde eu fiquei até me aposentar, até quando eu saí assim de lugares. Então, em julho de 87, eu fui para o departamento que chamava Departamento de Comércio e Serviços, fazer pesquisas econômicas. Eu trabalhei no Ciência Econômico e eu trabalhei na crítica e imputação de dados e no planejamento de pesquisas, em amostragem, e na época o programa que se usava, né, o software que se usava para manusear grandes bases de dados com modelos e métodos estatísticos era o SAIS, que chamava-se Statistical Analysis System. Ele ainda é um software proprietário, né, comercial até hoje muito importante. Inclusive, hoje ele lê direto coisas do R e tudo, mas hoje a gente trabalha muito com R.
Então, aqui, nesse meio tempo aqui que eu estava no IBGE, primeiro eu fui trabalhar no Ciência Econômica, era um grande volume de dados, só de empresas de comerciais, e na época a gente tinha 1.800.000 empresas registradas no Ciência Econômica, e a gente precisava fazer análise estatística para tratar das consistências dos dados. E quando essa consistência era verificada que havia algum problema no questionário, a gente usava modelagem estatística para imputar valor nos dados. Também, a partir desse censo econômico, nós tínhamos um cadastro de empresas, do qual a gente, com técnicas de amostragem, vocês vão ver no sexto período, nós fazemos seleção de amostra, que hoje, a pesquisa anual do comércio, em 88, na qual eu selecionei a primeira amostra da pesquisa anual do comércio, ela ainda está entre as pesquisas, não é a mesma amostra, claro, a pesquisa mudou, mas ela ainda é uma das pesquisas produzidas pelo IBGE, chamada PAC, Pesquisa Anual do Comércio. Aqui, inclusive, uma das coisas legais que a gente fez, a gente vai hoje, está vendo na biblioteca do IBGE, tem aqui um documento de um método que a gente elaborou em 1990. O que era isso? Como é que a gente fazia coleta das informações das empresas? Se você pega as empresas, imagina o hortifruti, né? O hortifruti ele tem vários estabelecimentos, mas é uma empresa só. Então, quando o IBGE vai perguntar informações daquela empresa, ele pergunta da empresa e dos seus estabelecimentos. A empresa fala assim: eu tenho 3.000 funcionários. E quando você soma o que ela indica pelos estabelecimentos, pode contar que não soma 3.000. Então, a gente tinha que, para várias medidas econômicas, a gente tinha que garantir que os resultados que eram produzidos pelo censo econômico, eles vinham de agregação de resultados da empresas e seus estabelecimentos que tinham consistência. Então, nós trabalhamos. E o que acontece? Qual era o outro problema? E aí, toda vez que dá diferença, você para a apuração e desce, como a gente falava, o questionário para ver, ou você tem um limite de confiança até quando você diz que é um erro aceitável ou não. Então, nós já trabalhamos nisso, e essa outra pessoa que trabalhava comigo foi a Lourdes Regina Joras Ribeiro, que quando eu entrei no IBGE para trabalhar no Departamento de Comércio e Serviço, a Lourdes já era estatística lá. E nós somos amigas até hoje. E a gente, hoje na biblioteca do IBGE tem esse trabalho. Uma outra coisa que, como eu falei, que eu me orgulho muito de ter feito é a equipe de planejamento, né, que isso aqui é da equipe técnica também, né, do IBGE, que é a metodologia do plano amostral da pesquisa anual de comércio de 1988. Aí nós estamos aqui, tem outros estatísticos, claro, está aqui a Lourdes. O Fernando Antônio da Silva Moura é o professor Fernando Moura, que é da UFRJ, do Departamento de Estatística, na época ele trabalhava no IBGE. E Maria Tereza Serrano Barbosa, agora professora aposentada da Unirio, já foi diretora do INEP, éramos uma equipe que trabalhava aqui, equipe de estatística, e eu adoro esse quadrinho aqui, porque ele saiu do primeiro grande trabalho que eu fiz de amostragem, que foi desenhar uma amostra. Bom, aí depois, aí no IBGE, aquela ideia, mestrado, 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 mestrado. Como que eu estava? No IBGE, o Ivan já tinha 2 anos de idade, né? Ele nasceu em agosto de 86, 88 ele tinha 2 anos, arrumou uma família, conversamos com o chefe, e o chefe falou para mim, falou, tá bom, então eu vou deixar você fazer assim. Você vai assistir a aula no Instituto de Matemática da UFRJ, foi quando eu passei para fazer o mestrado na UFRJ, no mesmo lugar onde o professor Gustavo fez também o seu mestrado e o seu doutorado, mas você compensa o horário das aulas, aí já era a negociação, já era boa, porque eu não precisava mudar todo o meu horário de trabalho. Então, eu vivia assim, nessa maluquice, que eu tinha um bebê pequeno, uma aula de cálculo, ou de probabilidade de um para fazer o exame na UFRJ, e corria para o IBGE. Como que eu fiz isso? Eu tenho uma sogra que é um anjo na Terra. Então, a minha sogra tinha meu calendário de provas. Então, começava o ano, ela falava assim: quais são as suas provas, querida? E aí ela ficava cuidando do Ivan, para eu ter pelo menos os dias em torno das provas, e o meu marido também.
foi muito importante. A minha carreira foi sempre muito apoiada pelo meu marido. Então, eu sei que isso aqui não é livro, nem é palestra de autoajuda, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A combinação vida pessoal e vida profissional é algo que a gente aprende que durante a vida, durante a sua trajetória faz muita diferença. Faz muita diferença quem são os seus parceiros e como você apoia e como você é apoiado, né? Então, seja ele com pessoas da família, com amigos. Então, isso para mim foi essencial. Para mim é muito nítido que se eu não tivesse tido esse apoio, e mesmo assim ainda vinham com críticas, porque tinha gente que falava assim: ai, coitado, seu filho vai ver que ele nem vai lhe ver, porque você vai estar estudando. Então, assim, sempre tem a turma do, ai, vamos lá, vamos te ajudar, e tem a turma que fala assim: nossa, que absurdo, você com uma criança tão pequenininha, já fazendo mestrado e trabalhando. Bom, sobrevivemos todos, o casamento e o Ivan. Então, alguma mágica ali deu certo, mas é só porque a gente não deve não deixar de falar. E a outra coisa é o seguinte: é mais fácil arrumar um grande emprego do que um grande amor. Então, não também o balanço também tem que ser o contrário. Fulano vai mudar para não sei aonde e eu não vou porque eu não tenho que sair do meu emprego. Sai do emprego, vai com amor, encontra um novo emprego, pega o amor. Então, tudo tem que ter, a gente tem que lembrar que a vida profissional e pessoal, elas têm que ter equilíbrio. E aqui é a minha tese, a minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Migon, está aqui, ó, defendida 27/10/92, na UFRJ. Bom, aí depois, isso eu continuei trabalhando no IBGE, bababá, 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 bababá. Quando chegou o momento, o IBGE me deu oportunidade de pedir uma licença para fazer doutorado. E eu fui fazer doutorado na Universidade de Southampton. O Ivan, nessa época, tinha 6 anos de idade, fomos eu, o Pedro e o Ivan. Meu marido foi também fazer doutorado em estatística, ele foi com bolsa do CNPq, eu recebi bolsa da CAPES e uma complementação do IBGE. Na verdade, eu fui com o salário do IBGE e uma complementação da CAPES, e ele é a mesma coisa. Salário do IBGE, é, que o IBGE tinha um programa, agora, ano passado, suspendeu, mas durante 2 décadas ou mais, ele teve um programa de apoio você podia aplicar e você podia pedir licença com vencimentos para realizar estudos de pós-graduação. Qual é o compromisso? Que você, quando volte, trabalhe na instituição o dobro do tempo do que você passou de licença. Se você sair antes desse tempo, você tem que ressarcir em dobro a instituição, porque na verdade é um empréstimo que você pega. Nessa época, eu fui para a Universidade de Southampton e onde eu fui muito feliz. Eu aprendi muitas coisas. Eu fui para o departamento de estatística e eu trabalhei na minha tese de doutorado com uma modelagem de séries temporais para pesquisas repetidas no tempo, e a gente chamava também dos dados de composição. O que são dados de composição? São proporções que somam um. Então, eu tenho, por exemplo, uma variável resposta numa pesquisa que me diz se uma pessoa é ocupada, desocupada ou fora da força, por exemplo, aposentado para o aluno, para os estudantes, e eu tenho, então, a proporção de ocupados, a proporção de desocupados e a proporção de fora da força. Só que eu não preciso analisar as 3 proporções juntas, porque num simplex, se eu tenho duas, a outra já sai por diferença do -1. Então, são dados cujas proporções eles estão restritos num simplex de soma 1. E tem vários resultados de variáveis de pesquisa que são assim, e eu trabalhei com modelos de séries temporais para esse tipo de dado. E eu esqueci de falar até aqui das dificuldades, né? Gente, para mim foi tudo muito difícil. Nada para mim foi fácil. Foi difícil fazer mestrado, eu chorava depois das provas, eu chorava nas provas da ENSE todas, eu chorava, eu tinha medo de não conseguir. No Southampton, eu cheguei para fazer doutorado, eu tinha medo do meu orientador, que era ótimo. Ele falava para mim assim: Denise, se você não me disser o que você não sabe, eu não posso te ajudar.
E eu falava assim, gente, se esse homem me mandar de volta para o Brasil, dizendo que eu não sirvo para isso sem o doutorado, com que cara eu vou chegar lá? Então, eu tinha tudo, o tempo todo. Meu filho perguntava para mim, meu filho começou a ficar entendido dos capítulos. Ele perguntava assim, papai, em que capítulo você está? Aí ele perguntava para mim, mamãe, em que capítulo você está? Aí ele falava, mas mamãe, papai está no 5, você falou que ainda está no 2. Então, a gente vivia essa coisa. Inclusive, meu filho, uma vez perguntaram para ele, o orientador perguntou para ele, falou, Ivan, um dia você vai querer voltar aqui para a Inglaterra? Ele tinha 6 anos, 7 anos nessa época, eu falava, vou sim, o nome do meu orientador era Fred Smith. E ele falava assim, vou sim, Fred, mas você já vai estar morto, porque o Fred era mais velho. Aí o Fred falava, Ivan, muito obrigada. Aí ele falava, aí um dia perguntaram para o Ivan se ele ia fazer, já com 12, 13 anos. E aí, Ivan, você vai estudar, vai fazer pós-graduação? Ele falou, não vou não, porque eu já tenho 2 mestrados e 2 doutorados. Não vou fazer nada, não. Mentira, foi, meu filho é professor de música, e tem um mestrado em ensino da música e práticas musicais pela Unirio. Alguém é criativo nessa família, meu filho músico. Então, assim, eu tinha dificuldade, eu tinha muita dificuldade. Eu cheguei lá, comprei um livro de cálculo 1, porque eu olhava para umas coisas e falava, gente, meu Deus, isso é dívida ou é dúvida? Eu olhava para aquela coisa, eu tinha que saber isso, então é uma dívida minha ou é só uma dúvida pequena? Ou então tinha umas horas que eu não sabia se eu não estava entendendo o inglês ou a aula mesmo. Porque você falou, isso está tão complicado. Vai ver que era o inglês, não era o inglês, é que eu não estava entendendo a estatística. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Já eu me lembro uma anedota, a gente foi fazer um seminário, meu orientador juntou todos os alunos de doutorado, dos diversos professores, e falou assim, vocês têm que fazer uma leitura dirigida para aprender esse livro, do livro do C.R. que era um livro de inference, um livro. Eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí ele falou, ainda comprou o livro para mim de presente. Falei, meu Deus, agora eu tenho que ler esse livro. Aí eu vou ler o livro. Aí a gente tinha que juntar as pessoas e fazer os exercícios. Eu não conseguia fazer nenhum. Nenhum. Tinha um finlandês, que é nosso amigo até hoje, Ioni Kurra. Ele sabia fazer tudo. O Ione sabia fazer tudo. Um dia eu entrei na sala do Ione, né? Os alunos de doutorado ficavam assim, em salas de 3 ou 4, 5. Ione, eu fiz esse exercício, vamos conferir. Ele olhou para mim, coitado, sem perceber, e falou: Denise, esse eu não escrevi porque eu fiz de cabeça. Então, então eu assim, debaixo do braço. Falei, então tá, era o único que eu tinha conseguido fazer. Então, assim, a gente fica imaginando. Hoje eu olho para a minha tese, ela, assim, ela é muito legal, mas eu tive dificuldade. Então, a gente tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade, entendeu? Tem dificuldade, mas a gente vai lá e vence. De um jeito ou de outro, a gente vai vencer, ou vai tomar outros rumos de coisas que a gente gosta. Então, nesse caso, né, que eu fiz o doutorado, está aqui o artigo, né, que eu publiquei do meu doutorado, né, Modeling Composition Time Series from Repeated Surveys, e depois a alegria que dá é que quando eu voltei, né, que a gente montou o nosso mestrado aqui na ENSE, nós montamos o nosso mestrado em 1997, né? Foi o nosso mestrado, 97, 98 que ele começou. Nosso mestrado, ele fez 20 anos em 2018, 2019. E aí, por exemplo, eu tenho hoje alunos que trabalham comigo com, sobre um assunto que eu comecei a desenvolver lá na minha tese de doutorado. Então, aqui está o Eduardo Rossetti, que hoje ele trabalha na FGV São Paulo, a dissertação de mestrado dele. Depois, juntos, nós publicamos um outro artigo de modelo de séries temporais para pesquisas amostrais repetidas. Assim que eu voltei do doutorado em 97, logo depois teve um simpósio nacional de probabilidade estatística, e eu escrevi um livrinho de minicurso com outro aluno da ENSE, do mestrado, e demos esse minicurso no Senado. Bom, aí quando eu voltei do doutorado, o que que eu fiz? Aí eu vim direto para a ENSE. A ENSE faz parte do IBGE. Antes eu estava na área de metodologia do IBGE,
depois eu vim para a ENSE. Aí eu vim ser professora da graduação, pesquisadora da ENSE, fui coordenadora de um curso que chama Curso de Desenvolvimento e Habilidade de Pesquisa, que a ENSE faz para treinar funcionários do IBGE e do setor público. Eu fui lá no início, 97, 98, quando a gente trouxe esse curso do Canadá para o Brasil. Depois eu participei da elaboração do projeto para a criação do mestrado da ENSE, no início de 98. Nós fizemos eu fazia várias consultorias e projetos em pesquisas sociais para a Prefeitura do Rio de Janeiro, na época, inclusive, era o projeto do Favela Bairro, e antes de entrar as obras, sempre era feita uma pesquisa para reconhecimento de indicadores sociais e de trabalho da população residente naquela comunidade. Nós fizemos isso em mais de 20 comunidades do Rio de Janeiro. Então, eu fiz Jacarezinho, fiz Vidigal, fiz todas as que são de Ramos, nós fizemos pesquisas lá. Depois, ainda no IBGE, eu mudei e fui trabalhar 2 anos como assessora de relações internacionais do presidente do IBGE. Fiquei na sede do IBGE trabalhando. E depois eu trabalhei por mais 2 anos, saí da ENSE, né? Fui para Relações Internacionais, depois eu fui para a diretoria de pesquisa do IBGE, onde eu ajudei a elaborar o projeto da PNAD-C, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que hoje é a pesquisa que fornece os indicadores de trabalho do Brasil, indicadores sociais. Aí, quando foi 2006, nós tivemos um convite para voltar para a Inglaterra. Eu já tinha meus 10 anos aqui, lembra que eu falei? Como eu tive bolsa, eu tinha que ficar o dobro do tempo no Brasil. Eu já tinha ficado aqui, e aí eu pedi uma licença sem vencimentos e fui. O Pedro foi convidado, meu marido foi convidado para assumir um posto na Universidade de Southampton. Eu fui também, e eu fui ser, durante 7 meses, eu fui professora da Universidade de Southampton. Naquele momento, eu estava cumprindo a licença maternidade de uma professora, e depois eu passei 3 anos e um pouquinho, no que é o IBGE da Inglaterra, que é o Office for National Statistics. Eu fui metodologista lá e eu fui gerente da área que chama Small Area Estimation, estimação em pequenas áreas, que é quando você precisa dar resultados de uma pesquisa para áreas não planejadas pela pesquisa. Então, você planeja a pesquisa para dar resultados para a unidade da federação e você quer dar resultados para o município. E, portanto, você tem que trabalhar com modelos estatísticos para isso. Então, lá eu também trabalhei no censo demográfico e nas estatísticas de emprego. Então, eu fiquei 3 anos e meio no Office for National Statistics. Aqui eu até coloquei alguns trabalhos que eu fiz lá, como a gente está vendo aqui, a gente fala algumas iniciativas de combinar dados para estimação em pequenas áreas no Office for National Statistics de UK. Alguns trabalhos que eu fiz lá, e tem esse aqui, inclusive, se vocês olharem aqui, a Aline Veiga, a professora Aline, não sei se ela está dando aula no primeiro período, mas vocês com certeza vão ter aula com a Aline Veiga naquela época. Eu trabalhava já, esse artigo aqui, a gente publicou junto quando eu já tinha voltado, foi de um trabalho que eu fiz lá, a gente publicou, mas a Aline, no final do doutorado dela, que ela também fez doutorado em Southampton, ela foi contratada na nossa equipe, porque a gente precisava de pessoa trabalhando, ela podia trabalhar 20 horas pela regulamentação da CAPES CNPq, ela trabalhou conosco no Office for National Statistics, ela também trabalhou lá. Depois que eu voltei para o IBGE, aí eu fiquei 4 anos quase lá na Inglaterra, trabalhando no Office for National Statistics. Aí eu voltei para o IBGE, eu tinha tirado uma licença sem vencimentos por um período limitado, voltei para o IBGE e trabalhei na coordenação de metas e qualidade do IBGE. Depois, em 2011, eu vim para a ENSE, porque eu fui convidada para dirigir a ENSE. Na época, a Osmália Bivar era presidente do IBGE e eu assumi a coordenação geral da ENSE, onde eu fiquei de 2011 até mais ou menos abril de 2014. Tá? E aí eu vim ser professora e pesquisadora da ENSE. Aqui eu participei do projeto de implantação do doutorado,
Eu fui coordenadora, né, fui diretora da ENSE, eu fui coordenadora da área de treinamento do IBGE também, quando eu deixei de ser diretora da ENSE, eu fui ser coordenadora da área de treinamento do IBGE, que ele capacita os funcionários do IBGE para as pesquisas e também outros funcionários públicos, e tive a honra de ser coordenadora de graduação em julho de 2016 a 2018. Tinha sido o professor Gustavo, foi antes, né? Depois foi o professor Alexandre, não foi, Gustavo? Professor Gustavo, depois o professor Alexandre, depois fui eu. Nesse período assim de 2014. Quando eu estava na direção, o professor Gustavo era coordenador de graduação. Aqui as histórias têm histórias tristes, né? Na verdade, eu vou ser coordenadora de treinamento e aperfeiçoamento não porque eu queria. Claro que foi uma honra ser, mas nós tínhamos uma coordenadora de treinamento e aperfeiçoamento, uma pessoa que era muito minha amiga, inclusive, professora Sandra Furtado, e ela começou com uma pequena dor aqui do lado e ela descobriu que ela tinha um câncer. Ela só não sabia que ela ia falecer daquele câncer em 3 meses. Então, na época, eu tinha saído da direção da ENSE e estava como professora e a substituta dela estava para aposentar. Aí nós fizemos um acordo, falou, não, eu fico lá os 3 meses enquanto você fica de licença médica. E, infelizmente, ela faleceu. E ela foi uma pessoa que me ensinou muita coisa, muita. Ela foi uma pessoa muito importante no fortalecimento da área de treinamento e capacitação do IBGE. E aqui eu faço a minha homenagem à Sandra Furtado. E foi por isso que eu fui um ano, que foi até a gente recrutar a nova coordenadora, que é a professora Bianca Walsh, que também, às vezes, ela também é professora da graduação da ENSE na área de línguas e de comunicação. E foi até a professora Bianca assumir a coordenação. E deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, aqui eu também achava tudo difícil, tá? Eu achei muito difícil ser diretora da ENSE. Eu achei muito difícil. Tive uma honra de fazer, mas é muito difícil. Primeiro, porque você quer fazer tudo acontecer e você não tem as condições de dar condições de trabalho como você imagina que as pessoas merecem. Então, você quer fazer as coisas e você tem uma limitação. O diretor da ENSE, a diretora da ENSE, tem assento no conselho de diretor do IBGE. Isso quer dizer que, junto da direção da ENSE, você faz parte da diretoria do IBGE. E, às vezes, até brincava comigo, falava, a ENSE é pequenininha e você fala pra caramba no conselho diretor. Tinha uma reunião do conselho diretor toda segunda-feira. Eu falava, pô, se eu não falar, vocês nunca vão dar recurso para a ENSE, então deixa eu falar. E a gente falava. Então, na verdade, o professor Gustavo já passou por isso, ele foi coordenador da graduação. Exercer corretamente cargos de gestão no setor público é muito difícil. É difícil porque a gente tem poucas condições de realizar o tanto que a gente gostaria de realizar. E eu acho que a ENSE tem algo que é muito legal, como o IBGE tem. Nós temos muito orgulho da probidade como a ENSE e o IBGE são cuidados, né? Mas é muito difícil. Fora disso, você descobre que só chega em você os problemas muito grandes, porque os pequenos já resolveram antes. Então, no meu primeiros 4 meses como diretora da ENSE, eu falava para outra diretora do IBGE que tinha, falava, Márcia, só me aparece problema difícil. Ela falou, claro, minha filha, porque todos os que são mais fáceis, todos os outros gerentes, ainda bem, já resolveram. Eles vão levar para você, ou precisa da diretora para resolver. Eu falei, mas eu queria um facinho para fazer sucesso quando eu resolvesse, mas só chega difícil. Cada um de nós enfrenta seus desafios e a gente vai dormir pensando se fez direito e como é que faz melhor. Aqui e aqui eu queria falar um pouquinho para vocês, que é o seguinte, durante muitos momentos aqui, vocês vão ver artigos. Por quê? Porque, como grande parte da minha atuação é como professora e pesquisadora, quando eu faço um trabalho com alguém, ele se torna um artigo que vai ser publicado. Então, esse é um subproduto do nosso trabalho, do dia a dia. Então, aqui eu tenho aqui alguma área, tá? Onde vocês verem as diversas áreas que eu trabalho. Então, aqui eu coloco os artigos publicados em 2016 e 2017,
Esse aqui foi um artigo de um aluno de mestrado da ENSE, que é uma nota exploratória sobre classificação econômica de famílias no Brasil. Esse aqui é um artigo que, na época, o Fernando da UFRJ, eu e o André Felipe Neves, que foi nosso aluno de mestrado e agora terminou o doutorado. O professor Gustavo foi, inclusive, da banca de doutorado do André Felipe. Foi um dos primeiros artigos que ele publicou da tese dele, com distribuições assimétricas. Aqui esse aqui é a Revista Brasileira de Estudos de População. Isso aqui é analisando fatores associados à qualidade e formas de coleta no censo brasileiro. Esse aqui eu já falei de séries temporais. Esse aqui é aquele artigo um outro artigo que tem, tá vendo? A professora Aline Veiga, que ela na época estava trabalhando no ONS, no Office for National Statistics, e aqui é interessante, né, que o James Brown, ele era um professor da Universidade de Southampton, que agora está na Austrália, e ele foi co-orientador agora da Natália, que é a nossa aluna de doutorado. Então, a gente vai fazendo as conexões e vai trabalhando com as pessoas. Aqui são os artigos que eu publiquei recentemente, agora, 2019, 2020. Então, como a gente tem um programa de pós-graduação em população, território e estatísticas públicas, que o professor Gustavo também é membro do programa, a gente acaba fazendo muitas parcerias e trabalhando em temas muito diversos. Aqui, nós construímos um índice de pobreza multidimensional, usando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 2005, da Amostra Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio do IBGE de 2004 e 2015. O José Jaime foi nosso aluno do mestrado, o Miguel Antônio é professor da graduação e do mestrado, e eu. Aqui também indicadores de representatividade numa amostra também são com ex-alunos. A Maíra dos Santos foi ex-aluna do mestrado e o Marcelo Pita é ex-aluno do doutorado, do mestrado. E aqui a gente vai trabalhando e vai publicando. E esse aqui é um que eu adoro, porque nós temos uma das nossas alunas de doutorado, a Paula, ela é cineasta, ela formou-se em cinema e fez graduação e mestrado, fez mestrado e doutorado na ENSE, trabalhando nos temas de cinedemografia. Isso quer dizer o seguinte: a população que filma e a população filmada. Como as características socioeconômicas, as desigualdades de raça, gênero e raça na população que filma, quer dizer, na indústria do cinema brasileiro, e quais são as questões que esse cinema, né, tão dominado por homens brancos, reflete do país, né, da sociedade brasileira no cinedemografia. Esse aqui é um anúncio que eu quero contar para vocês de 2021. Tem um aluno nosso de doutorado, que é o Caio, junto com uma aluna nossa, ex-aluna nossa do mestrado, que hoje é estatística do IBGE, nós juntos com o professor Van der Brakel, Jan Van der Brakel, ele é do órgão de estatística da Holanda e ele também é professor da Universidade de Maastricht. A primeira vez que eu conheci foi na Inglaterra, depois nós conseguimos trazer ele para dar um mini curso no Brasil, e aí nós dois orientamos um trabalho que ganhou agora o prêmio recente num concurso internacional de jovens estatísticos da Associação Internacional para a Produção de Estatísticas Oficiais. Acabou de sair os resultados, eles acabaram de ser premiados no terceiro lugar. O primeiro lugar, quem recebeu foi o Canadá, e o segundo lugar foi de uma pessoa da Holanda. Então, agora, eu tenho sempre muita preocupação, que a gente mostra muitos prêmios, né? E a gente fala assim: se eu não ganhar o prêmio, se você não ganhar o prêmio, você vai ser uma estatística feliz, né? Porque, na verdade, é o seguinte: tem 3.000 mulheres bonitas no mundo, né? Uma delas se torna uma modelo famosa. E nós outras ficamos aonde? No limbo, gente, não existimos. Então, não existe isso, só o primeiro lugar, não existe isso. Eu tenho muita preocupação quando a gente fala de sucesso e fica parecendo para vocês
que é só quem tira primeiro, segundo, terceiro lugar que importa. Não, a trajetória de cada um importa e a felicidade de vocês importa. Então, nós todos valemos a pena, nós todos somos importantes na profissão. Alguns de nós vai ganhar um prêmio. E outros vão ser muito importantes nas suas profissões, nas suas famílias e nas suas carreiras. Só porque sempre me preocupa quando a gente fala assim, nós levamos você ao sucesso. E aí fica um grupo enorme de todos nós falando assim, então se a gente não tiver o sucesso, seja lá como é que ele é medido, nós não somos nada, nós somos muita coisa. E vocês serão bons profissionais e boas pessoas, assim como nós somos em grupo. Agora a gente já está acabando. Já estou quase acabando. Bem, o que que eu faço hoje? Bom, eu sempre busquei estar na comunidade estatística nacional e internacional, e todas essas questões que eu escrevo aqui, elas são todas é, é, trabalho voluntário, né? Não há recebimento de valor ou de salário por nenhuma delas. Isso a gente chama de cidadania estatística, de cidadania acadêmica, cidadania de pesquisa. Você vai lá e ajuda a fazer as ações, mas isso faz parte do seu dia a dia, em especial de professores universitários. Então, eu ajudo a organizar eventos científicos, eu eu sou editora de duas revistas internacionais e uma nacional. Eu fui membro da diretoria da Associação Brasileira de Estatística. Eu atualmente sou presidente da International Association of Survey Statisticians, vou sair agora em julho, e eu sou membro eleita do International Statistical Institute. São associações internacionais técnico-científicas e nacionais também, como é a aqui. Então, essa aqui é só uma pequena propaganda, se vocês tiverem curiosidade de ir na página da International Association of Survey Statisticians. A gente produz um boletim a cada 6 meses, muito interessante. Aqui está o nosso grupo do comitê executivo, eu sou a presidente, tem um presidente eleito para a próxima gestão, que é da Itália, tem um secretário científico que é da Austrália, e agora nós vamos ter novas eleições para o biênio 2021-2023. No momento, o que que eu estou fazendo? Eu sou professora e pesquisadora da ENSE. Eu sou professora e pesquisadora colaboradora voluntária, porque eu me aposentei formalmente em 2019. Mas eu continuo, agora eu vou dar aula no mestrado, agora no próximo trimestre. Eu tenho aluno de graduação de mestrado e tenho aluno de doutorado. Eu atualmente, desde a semana passada, eu sou presidente da comissão científica da Escola de Modelos de Regressão, que é um evento científico que a INSE vai organizar junto com a Associação Brasileira de Estatística. O professor Gustavo também é membro dessa comissão científica e outros professores que vocês conhecem são membros do comitê organizador. Quando a página ficar visível, vocês vão poder ver todo mundo. Eu agora também estou como membro da comissão científica de uma conferência que vai acontecer em 2022 lá na Polônia. Eu sou editora da Revista Brasileira de Estatística, uma editora associada. Sou editora de uma outra revista chamada International Statistical Review e sou editora de uma outra revista chamada Statistical Journal da IAOS. O que que a gente faz com a nossa tarefa como editor? A gente recebe os artigos, a gente olha os artigos para saber se eles devem entrar no processo de produção ou não. A gente envia os artigos para revisores técnicos, científicos, e eles dão opinião se o artigo pode ser publicado, não deve ser publicado, deve ser atualizado, deve ser corrigido. Então, o editor geralmente, cada revista tem um grupo de 10, 12 editores para poder fazer a revista acontecer. E eu hoje sou consultora pela Science, que é uma sociedade que nasceu formada por professores da ENSE, que hoje é uma cooperativa de consultoria. No momento, eu estou trabalhando num projeto grande com a FGV, que é um projeto Rio Doce. A FGV foi contratada pelo Ministério Público para fazer uma das partes, eu trabalho só numa das partes, o projeto é enorme, para fazer uma pesquisa de avaliação com as pessoas residentes, sobreviventes do desastre de Mariana, daquele desastre
da barragem de Mariana, porque as pessoas, para avaliar, poder fazer ressarcimento de perda de renda, porque elas perderam as suas atividades econômicas. Ela já tem alguma compensação no momento, mas o processo no Ministério Público continua sendo julgado. Não sei se vocês já ouviram, a Fundação Renova vai ser refeita, vai ser desfeita, que toda a área de compensação da Vale do Rio Doce para os residentes das áreas atingidas. São 45 municípios que foram atingidos pelo esse desastre. Esse aqui, eu não testei se está válida, mas há muito tempo, isso aí já é de 2014, vai ver que o que eu falei aqui já nem é mais, né? Na verdade, 2013, tá? 2013. Chamaram a esse para participar, para falar sobre a profissão de estatístico. E aí eu falei sobre a profissão de estatístico nesse raio-x das profissões. Mas como já tem 7 anos, na época, por exemplo, já não falo, tinha coisas que estavam começando a acontecer e então, essa minha fala já é uma fala que é de uma posição da profissão já quase 10 anos atrás. Mas eu gosto tanto desse filminho que eu botei ele fazer propaganda de mim. Aí eu parei aqui. Eu terminei. Você vai tentar passar o vídeo ou não? Oi, querido. Eu não entendi. Você disse que ia tentar passar o vídeo ou Não, não, não? não, não, não vou passar, não. Ah, Eu parei, só isso que eu falei, eu eu parei fiquei, é aqui. que eu vi você clicando, pensei, lá vai botar, mas não, tudo bem. Não, eu vou parar de Compartilhar. Ah, ok. stop sharing, adoro isso, Tá stop bom. sharing. Então deixa eu agradecer muito. Vamos fazer nossas palmas virtuais aqui para Denise, tá? Agora a gente tem mãozinha. Muito obrigada. Eu gosto É, tanto disso, eu também já usei, foi adorei. uma evolução, né? Muito Antes não legal. tinha. Mas Não. obrigado, Denise. Eu vi que teve uma pessoa. Tem alguns comentários que não aparecem para todo mundo, que dependendo de como a pessoa entrou na sala, não só fica privado, né? Mas aí tem o João Pedro dizendo que já viu essa matéria que você colocou aí, quando estava pensando em fazer o curso. Legal. Bom, acho que a gente pode ter esse momento para aproveitar aqui e vocês perguntarem o que vocês quiserem para a Denise, que ela responde, né? Não precisa ser tão formais, vocês podem ligar o microfone, se apresentar e perguntar, ou escrever no chat também, e vamos conversando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Um comentário? Oi, quero sim. Não sei se estou na frente de alguém. Estão me Pode ouvindo? falar, Bem? pode falar. Só fala o seu Boa nome. noite. Sim, meu nome é Morgana. Adorei a apresentação. Muito obrigada por estar aqui conosco. E eu tenho uma pergunta, que é o seguinte, assim, quão promissor é o horizonte de pesquisa na área de estatística, assim? Como é que é o cenário? A gente tem... Como é que está financiamento com uma visão para o futuro? Eu sei que você deu alguns exemplos aí muito legais, mas assim, se eu hoje quiser ser uma pesquisadora, eu vou enfrentar uma batalha muito dura, vai ser difícil comparado com a galera que quer trabalhar com data science, por exemplo? Eu não acho que não vai ser mais dura do que a dos outros. A batalha dura agora é que nós estamos numa fase em que o país está com subfinanciamento e desqualificação de ciência. Mas não porque você vai estar fazendo estatística, tá? E a outra, porque a estatística ela é parte, ela é parte integrante do conhecimento e da ciência, né? Quem acompanhou, né, as primeiras, o primeiro dia de autorização das vacinas no Brasil, lembra da Visa? Na verdade, era quase uma apresentação de uma aula de estatística, porque era disso que as pessoas estavam falando ali. Então, o campo da estatística ela é muito forte, ele é muito forte, e dificilmente você vai achar
tantos obstáculos assim. Não quer dizer que você vai seguir sempre fazendo algo que tem o nome de estatística. Por exemplo, grandes pesquisas foram feitas com pessoas que tiveram financiamento pela Comitê de Pesquisa Operacional, tá? Mas o importante é o seguinte, Concano, você vai conseguir fazer estatística, vai fazer pesquisa estatística, e se não fizer aqui, vai fazer fora do Brasil. Não há um porquê de não dar certo, tá? E, na verdade, você pode até fazer pesquisa estatística num comitê ou financiado por um projeto que diz que é o projeto de Data Science, tá? Então, como é o nosso programa? O nosso programa de mestrado hoje, doutorado, ele não é na área de estatística. Ele na CAPES, ele fica na área de ciências sociais aplicadas e demografia, mas a gente faz também estatística. Então, assim, o céu é o limite, o nome que vão dar não faz diferença, o que faz diferença é o que você vai aprender, vai ser importante, o que você vai produzir mais ainda. Então, não se preocupe com isso, né? Porque tem um pouco da história de que, não, você está fazendo curso de estatística, não, mas você então não vai se graduar em Data Science, vai se graduar em estatística, e aí, claro que vai ter o rótulo, aí você vai lá e vai aplicar para os empregos e para as bolsas de Data Science, porque você vai passar. Entendi. Tá bom, obrigada. Né? Mais perguntas? Queria só complementar uma coisinha que a Denise falou para a Oi, Morgana. tudo bem? Você consegue me ouvir? Então fala, depois eu falo. Vai lá. Quem está falando? Tá bom. Aqui é o Douglas. Eu queria Certo. agradecer muito a sua palestra, professora. A Morgana fez uma pergunta parecida com a que eu gostaria de fazer, porque a gente acompanha, né, tudo que tem acontecido, pelo menos no que tange a ciência no Brasil. E assim, eu gostaria de saber de que forma, se existe alguma forma da estatística estar aplicada, a pesquisa estar aplicada em empresas. Sim, a estatística é isso. Ela vai estar aplicada a empresas. Como eu dei o exemplo aqui, eu trabalhei para a Souza Cruz, a gente tem amigos trabalhando na Localiza, a gente tem alunos trabalhando no Banco do Brasil, no outro dia eu fui na UFSCar, tinha uma aluna que trabalhava no desenvolvimento de produtos de lápis de cor da Faber-Castell. Ela era responsável por isso. E na área de pesquisa, vocês vão ter tanto pesquisa na área de estatística, como vão fazer pesquisa na área de bioestatística, como vão fazer pesquisa na área de ciências sociais aplicadas e como que eu faço essa pesquisa que ela leva, que ela vai para modelos que servem para economia, você pode ir para modelos que servem para ciências da natureza, que é onde a pessoa trabalha em clima, trabalha em ciências da terra, trabalha na identificação da posição de um satélite. Então, a estatística é isso. A estatística, a gente brinca no playground de todo mundo. Então, você vai perceber conforme. Eu não sei se vocês tem algo, eu não sei se eu vou dar spoiler, e se eu der, o Gustavo não vai poder ficar chateado comigo, porque ele gosta de mim. A gente, muitas vezes, eu aprendi com eles, foi ele e acho que o professor Gustavo Rocha que desenvolveram um exercício, uma proposta de exercício que trata de análise de séries temporais e médias móveis, que a gente costuma dar para os alunos calouros, que é onde a gente começa a falar um pouquinho de desenvolvimento de séries temporais e da história da média móvel. Fizemos isso 3, 4 anos seguidos. De repente, a média móvel ficou pop. Ela está no Jornal Nacional todo dia. Os alunos falam para mim, professor, agora eu sou pop, porque eu sei média móvel. Isso mesmo. Você sabe média móvel, você aprende média móvel no primeiro período da ENSE. Então, você vai estar atuando, vai poder atuar em áreas completamente diferentes. Por isso que nesse curso de seminário de estatística venho eu, que trabalho na área de pesquisa ligada às ciências sociais aplicadas, veio o Ariel, que trabalha na área de data science aplicada a empresas de consultoria, que eu acho que ele ainda está na Century, estou certo? Ele ainda está na Century?
Não, ele trocou já está em outra empresa. Ele está em outra empresa. E outros profissionais, a gente já trouxe colegas que trabalham no INCA, são pesquisadoras do INCA, nós já trouxemos colegas que trabalham no IBGE, nós já trouxemos colegas que têm um blog da estatística, porque todas as pessoas que querem saber um pouco de estatística para atuar estão no blog, vão ao blog dele. Nós já trouxemos pessoas que trabalham em banco, já trouxemos pessoas que trabalham em operadora de telefonia. Então, assim, o mercado financeiro usa demais, então não tem como você não aplicar, não tem como você não ter espaço. Na verdade, assim, a gente não conhece história de ex-aluno da ENSE que fala assim, professor, estou sem emprego. Eu não conheço nenhum. Às vezes eu conheço o contrário, as pessoas me perguntando, falam assim, não tem alguém para você indicar? Eu falei, não tem, entendeu? Eu posso estar fantasiando. Estou fantasiando, Gustavo? Você tem alguns dos seus ex-alunos desempregados procurando emprego meses sem conseguir? Não, eu não lembro de ninguém também não, mas assim, não dá para a gente dizer com a crise que está aí, né? Mas também não É. lembro agora de cabeça, assim, né? Ah, e a última vaga que a gente, não é nem indicou a pessoa, a gente, quando fala indicar, indica a pessoa para concorrer à vaga, né? Porque geralmente é isso, em respeito a todas as pessoas que estão concorrendo. A gente fala assim, indica, é muito difícil você hoje em dia falar, eu vou dar indicar tal pessoa, mas se indicar a pessoa para a vaga foi na empresa Real Grandeza que trabalha com seguridade de saúde e é um ex-aluno da ENSE, o Jaime, que trabalhou um tempo no IPEA e agora está lá, que fez aquele índice multidimensional de pobreza. E foi. Então, assim, o tempo todo as pessoas procuram e vocês é claro, o país está em um momento difícil, o mundo está em um momento difícil, mas vocês estão na direção certa. As chances de vocês são muito boas. Muito obrigado, professora. Boa noite. Mas, Boa noite, professora e professor Gustavo. Eu sou o Oziel. Agradeço muito pela palestra. Foi, assim, esclarecedora, né? Eu acho que uma das propostas do professor Gustavo também é transformar a disciplina em algo mais humanizado. Essa proximidade com os palestrantes que ele traz para a gente é importantíssima. E só uma curiosidade, como eu nasci no IASERJ, talvez sua mãe tenha cuidado ou da minha mãe ou de mim, né? Dependendo de onde ela tenha, qual setor que ela tenha trabalhado. E professora, já aproveitando a sua vivência no exterior, eu tenho uma pergunta sobre, a gente sempre ouve falar que no Brasil a gente tem déficit de bons profissionais, né? Não somente na área de estatística, mas na estatística, que é o curso que a gente está falando aqui, a gente ouve falar que existe a deficiência de bons profissionais. Eu queria saber se você sabe se lá fora também existe essa deficiência, se a ENSE historicamente, né, se vocês têm esse dado, se historicamente alguns alunos da ENSE hoje, né, como estão todos empregados e acredito eu muito bem empregados, tomara que sim, né? Se existem alguns que estão trabalhando fora, e se existe, se vocês têm essa proximidade com eles para saber como é que tá, como é que são as coisas lá fora, e qual seria alguma dica que você tenha, professora Denise, para falar para o aluno que quer passar um período lá fora, tá? Não precisa ser um período longo, mas um período de aquisição de experiências na área da estatística. Obrigado. Ok. Então, eu gostei muito de saber que você nasceu no EASERJ. Passei muito nos corredores do EASERJ, com a minha mãe tinha salas férias, final do ano, adorava a mamãe me levar para o hospital. E ela passou a vida no EASERJ, né, andando. Como ela diz, ela passou a vida andando nos corredores do EASERJ, manhã, tarde e noite, porque ela dava plantão de noite também. Então, isso é algo muito marcante na minha vida, no EASERJ, né? Bom, sobre
eu sei de algumas pessoas, né, assim, que eu me lembre, assim, diretamente. Por exemplo, tem um rapaz, o Léo Cremonese, que está no Financial Times. Tem a Gabriele, que está... Esqueci o sobrenome da Gabriele, foi minha aluna de mestrado. Ela está terminando o doutorado em Southampton agora. Solange Correia foi nossa aluna de mestrado. Hoje trabalha, mudou, fez doutorado depois em Southampton, voltou para o Brasil. Foi diretora da ENSE um tempo curto, foi da área de metodologia. Hoje ela trabalha no Office for National Statistics, na área de Data Science. Hoje mesmo eu falei com o Ricardo Berlander, que já é da minha época, ele formou-se comigo, ele trabalhou um tempo na Xerox, muitos anos na Xerox do Brasil, depois no British American Tobacco na Inglaterra, em Southampton, quando eu estava em Southampton, trabalhando em Southampton, fazendo doutorado em Southampton, ele estava lá trabalhando pela BAT, hoje ele está em Portugal. Então, tem pessoas que vão... tem o Felipe Leite, nosso aluno de graduação e mestrado, hoje trabalha no Banco Mundial. Então, as oportunidades não, existem. Primeira coisa que tem que saber, e vocês têm que investir, vocês todos, é falar inglês, de verdade. Falar inglês de verdade, porque as oportunidades, perdão, elas nem sempre elas aparecem as maiores logo, entendeu? Vai participar de uma conferência, vai assistir uma conferência, vai participar de um curso internacional. Esse mês, por exemplo, esse mês, mais junho, o International Statistical Institute está promovendo quase 20 cursos online por um preço, que não é um preço tão barato para quem é do Brasil, mas é um preço em torno de 40 libras por um curso, 80 libras por curso, que são os minicursos ligados ao Congresso da Estatística. Por exemplo, o Congresso Mundial de Estatística esse ano vai ser todo online. E o valor de inscrição para estudante de país em desenvolvimento é 55 euros, que isso dá R$ 300, mais ou menos. Então, que não é pouco para quem está em um estudante, mas é algo que você jamais poderia pensar em fazer e participar. Então, primeiro é saber inglês, porque você consegue aplicar para uma oportunidade de bolsa, você consegue aplicar para participar de um curso, o professor te conhece, acha bom, depois você escreve para ele fala se tem um financiamento na universidade. Então, todas essas ações que, por exemplo, me levaram o tempo que trago lá fora, nada foi um grande rompante. Tudo foi, como a gente fala, passinhos pequenos, movimentando até chegar lá. O que é o passinho pequeno? Passinho pequeno é eu saber inglês, eu estudar inglês. Aí eu cheguei na Inglaterra achando que eu sabia inglês, eu descobri quando eu cheguei na Inglaterra que eu não sabia inglês. Foi lá que eu descobri que eu não sabia inglês, né? Porque você faz, e eu fiz o TOEFL, fiz tudo, mas cheguei lá e falei, mas aí depois você se acostuma, dá tudo certo, você aprende. Meu filho de 6 anos, não sabia pedir como é que ia para o banheiro, depois ele aprendeu rapidamente, né? O primeiro dia que ele voltou da escola, ele voltou rapidamente, correndo para ir para casa para fazer xixi, porque ele não sabia pedir, ele só... Eu, como mãe, chorei 3 dias e 3 noites, pensando o que foi que eu fiz com meu filho, né? Que eu trouxe para um lugar que ele não sabia fazer xixi, pedir para fazer xixi, mas ele também sobreviveu, tudo bem. Então, essa é uma coisa, isso é uma coisa importante. Outra coisa é que você vai conseguir. Durante a graduação é mais difícil, ele é mais fácil as oportunidades, elas aparecem mais depois que você conclui a graduação, está no nível de pós-graduação, mestrado, MBA. Por exemplo, o próprio Adriel, ele que já falou para vocês, a gente tem um curso que é online em Data Science e Survey, que ele, todo ano ele tinha algumas bolsas e podiam ser dadas. Então, já teve 4 alunos brasileiros que tiveram essas bolsas, e a bolsa como o curso é online, você pode fazer o curso sem pagar. Então, depois que você faz 1, 2 cursos bem, o professor que está lá do outro lado fala assim, tem aquele aluno do Brasil, por exemplo. A gente teve um outro aluno da ENSE, que até ganhou um prêmio agora também, de uma outra instituição internacional, um aluno de mestrado, mas tem um programa que chama Programa de Verão em Michigan,
sobre pesquisas quantitativas. Esse programa de verão em Michigan tem um professor, que é até brasileiro, que é o Rafael de Shimura, que ele é um dos professores desse programa. Então, alunos do Brasil podem fazer esses cursos, podem concorrer à bolsa para fazer esses cursos sem pagar a Universidade de Michigan. São cursos no verão. Antes, eles tinham até financiamento para viagem para Michigan. O que aconteceu? O Guilherme foi lá, fez 2 cursos. Não deu 6 meses, o Rafael precisava de um consultor num certo assunto. O que ele fez? Escreveu para cá para o Guilherme. Então, o Guilherme está sentadinho no Rio de Janeiro, o Rafael Nishimura está lá em Michigan, mas depois que você faz um curso, a pessoa te conhece. Então, a minha sugestão é paciência, estudar na graduação, se preparar para o inglês e aproveitar esse momento digital e fazer cursos online ou participar de eventos online internacional para conhecer a dinâmica do que é atuar lá fora e chegar lá fora. E você vai conseguir. Porque o não você já tem, você vai buscar o sim. Obrigado, obrigado. Eu tenho que falar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar. A primeira vez que eu pedi bolsa para a CAPES, eu não consegui. Eu recebi um nãozão desse tamanhão. E eu querendo ir para o doutorado sem bolsa, porque não tinha como pagar a universidade era 9.000 libras por ano. E aí eu cheguei lá, o meu marido teve bolsa, e eu fui com licença sem vencimento no início. Cheguei lá na universidade, o meu orientador tinha me aceito, gostou do meu currículo, falou para mim assim: eu vou conseguir te registrar como aluno part-time. O aluno part-time, na época, pagava 600 libras de anuidade só da universidade, em vez de 9.000 libras. Eu tinha um prêmio velho. Foi exatamente o valor daquele prêmio que a gente vendeu, virou meu primeiro ano de universidade lá. Mas aí depois, no segundo ano, ele mesmo escreveu para a CAPES dizendo que eu tinha ido bem no primeiro ano, se eles podiam reconsiderar para me dar a bolsa para o segundo ano em diante. Então, assim, o não acontece, gente. Ele vai e passa assim em cima da gente o tempo todo, até a gente conseguir o sim. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Uma das pessoas que eu convidei para vir aqui, que é a Daiane Marcolino, acho que você lembra dela, ela está nos Estados Unidos agora trabalhando, né? E aí ela vai contar um pouquinho dessa experiência dela, como é que foi, mas aí isso é só lá para mais pro final. Ela vai ser a última palestrante aqui. Ela estava na FGV antes, não era isso? Mas ela trabalhou em vários lugares, né? Mas agora ela está nos Estados Unidos. Foi para lá. Que legal. É. A Sofia também está lá, né? Porque a Sofia casou e mudou Isso, para foi lá, para né? lá, mas ela também está lá. Tem algumas pessoas, né? Eu também concordo com algumas coisas que você comentou. Boa noite, sou Rafael. Pelo que eu tenho escutado de vocês, a solução para trabalhar em estatística hoje é não ser estático, né? Estar sempre pronto para coisas novas, estar sempre se modificando. Hoje, a gente vê muita gente aí querendo estabilidade, que não é o caso do estatístico, então, né? Acho que o propósito da gente é sempre estar querendo mais e seguir em frente, não se acomodar no que está fazendo, né? Para ter sucesso nessa carreira. Eu acho que isso vale também para todas as carreiras, né, Rafael? E não necessariamente você precisa trocar de emprego para fazer isso. A sua geração vai ser uma geração, que é essa geração agora, que passar 3 anos no mesmo trabalho e mudar é muito natural. Eu fiz 30 anos de IBGE. Eu trabalhei no IBGE 30 anos. Só no IBGE eu trabalhei 30 anos. Mas isso não quer dizer que a gente não mude, né? Se você muda de cargo, muda de trabalho, muda de saber, você não se acomoda. E isso vale para toda a profissão. E uma coisa que tem na estatística também é o seguinte: como a estatística ela atua nas diversas áreas do conhecimento, é muito comum você ter que mudar de tema, de área. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Souza Cruz, eu entendia tudo de fumo.
Eu sabia o nome das plantas, eu sabia o nome das variedades, eu sabia o nome das cultivares, eu sabia tudo. Aí eu mudei, fui trabalhar em outro lugar. Fui trabalhar, sei lá, em Southampton. Aí eu tinha que aprender como as coisas eram por lá. Depois eu fui trabalhar no IBGE da Inglaterra. Eu tinha que aprender como é que era a divisão política da Inglaterra. Eu tinha que aprender que existiam parliamentary constituencies, que são as unidades de voto, como se que não coincide com os municípios de lá, com as local authorities. Então, cada lugar que você vai, se você vai trabalhar na Fiocruz, você vai saber da bioestatística. Então, não só você não para de estudar momento nenhum, mas você pode estar, por exemplo, se você trabalha como vários alunos nossos, numa consultoria como a Century, que um dia o cara está na TIM, outro dia ele está na empresa de energia elétrica, entendeu? Outro dia ele está na Casa Bahia, outro dia ele vai saber dos diversos negócios para poder fazer análise estatística. Então, assim, a estatística não é estática, ela é um saber contínuo, ela é um saber que se apropria de avanços tecnológicos e teóricos, e faz com que você também tenha que saber da área na qual você está trabalhando, que a gente fala da área da sua empresa. Então, você vai saber de muitas coisas ao longo da vida profissional. Obrigado, professor. Mais perguntas? O Lucas escreveu aqui, tem que aprender a comer fish and chips. Tem, fish and chips é muito legal, gente. Mesmo vendo naquele papel argentino assim, é legal. Mesmo que seja por tradição, você aprende. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Deixa eu comentar uma coisa que foi perguntada agora. Eu esqueci quem foi, se foi Thiago, eu não estou lembrado. Mas falou isso de se acomodar, né? E a Denise respondeu dizendo que isso é em todas as profissões, né? E é importante lembrar, existe isso ainda hoje, né? Você tem lugares que às vezes, né? Você entra num lugar, se você fizer o feijão com arroz ali, você vai se manter. Isso pode acontecer, isso acontece, tá? Agora, até para essas coisas, eu ainda acho que, assim, não é que a estatística seja uma área que tá perfeita, né? Mas, assim, não tem nada que alguém possa dizer assim, pô, isso na estatística tá ruim. Em geral, se tiver ruim na estatística, é porque tá ruim para uma série de áreas, né? Então, é mais ou menos isso, é a coisa que a Denise comentou. Não tem por que achar que na estatística está pior do que em algum lugar. Eu acho até pelo contrário. Eu acho que, com tudo que a gente está vendo de crise e tal, eu até acho que tem áreas que não estão tão afetadas e muitas delas envolvem estatísticos, né, dentro delas, por causa dessa variedade de temas que a estatística pode aplicar. Então, acho que é só importante ressaltar isso. Eu ia comentar lá atrás, e que tem a ver com, concorda com o que a Denise está falando com vocês aí. Mas vamos lá, mais perguntas. Vocês perguntaram um monte de coisa de inglês pro Adriel, perguntaram como que ele aprendeu inglês, não sei o quê. Vocês não perguntaram nada para a Denise hoje. Só uma pessoa que perguntou. Hoje vocês não têm mais curiosidade, está todo mundo fazendo inglês já? Perguntem. Eu aprendi inglês no CCA, também levado pela mamãe. Mamãe me levou pela mão, fui fazer inglês no CCA. Aí depois, quando eu estava pensando em fazer o doutorado, eu fiz com uma professora que dava aula no IMPA. Aí eu fiz os cursos extras, porque eu tinha que passar no TOEFL. Se eu não fizesse, não tivesse um nível de... Porque a universidade só me aceitaria se eu tivesse um certo nível mínimo de inglês. Aí cheguei lá, eles falaram para mim assim, você está no nível, mas é um nível básico, então você tem que fazer um curso que eles chamam antes de admissão. Então, o curso custava, sei lá, 2.000 libras. Eu não tinha um tostão, gente. Tinha vendido meu carro velho para pagar um ano da universidade, ia pagar 600 libras da universidade, 2.000 de curso de inglês. Tá? Não existia isso na minha vida. Aí fui lá para o meu orientador, que era um cara fantástico, ele olhou para mim e falou, não, 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 não. Me pegou pela mão, me levou lá no departamento de línguas, tinha um professor chamado Jorge Blue, nunca esqueço. Ele falou, não, vou te botar aqui numas tuitions, nos cursos grátis aqui para você melhorar.
Aí foi lá que eu melhorei. Eu acho que eu melhorei, né? Porque eu consegui me formar, então eu melhorei. Só um comentário, Denise. Tem que explicar para eles o que que é um prêmio. Você falou que vendeu um prêmio. Não sei se todo mundo entendeu quando você falou isso. Você falou que Como assim? vendeu. Você não falou que vendeu o seu carro? Ah, o prêmio, gente, o prêmio. O prêmio era um carro da Fiat. Pô, vocês procurem aí. Era um carro da Fiat. Na época era o Fiat Tipo e o Fiat Premium. E aí a gente tinha um prêmio. E a gente vendeu o prêmio, que pagou o primeiro ano. Aí fomos embora. Eu, Pedro e Ivan. Ivan para a escola pública, eu com o dinheirinho do prêmio para pagar a universidade no primeiro ano. Fomos morar num apartamento de quarto e sala, uma cama de montar para o Ivan na sala, uma mesa de forma e 3 cadeiras de plástico, que era a primeira coisa da universidade. Porque o pessoal também acha, né, que você vai para a Inglaterra e vai morar igual a rainha, né? Aí você diz, né, não vai. Aí, primeiro ano foi num quarto-sala. Eu dormia na sala, eu e Pedro no quarto. Depois nós conseguimos alugar um apartamento de 2 quartos. Quando eu passei até a bolsa, entendeu? Que aí melhorou muito a nossa vida. Oi, queria fazer outra pergunta, então, se for possível. Você sofreu algum preconceito por ser brasileira? Teve algum problema associado a isso? Não, porque eu fui para a Inglaterra. A Inglaterra é um lugar muito respeitoso das outras pessoas. Eu tive uma vez, eu não vou dizer que eu não tive, eu tive uma vez. Quando eu fui fazer doutorado, nunca, de forma nenhuma, de jeito nenhum. A universidade, ela é muito acolhedora, ela tem um trabalho fortíssimo de diversidade, de importância. Meu filho foi para uma escola pública, né? Claro, na primeira vez, num bairro que era um bairro considerado um bairro até mais, um bairro mais economicamente mais desfavorecido, mas ele era bem perto da universidade, então a gente levava o Ivan lá, e tinha muito filho de estudante, então todo mundo, do mundo todo mundo duro, todo mundo ótimo, estava tudo ali, né? Sábado era dia de limpeza em casa, e tomar picolé, que não era picolé, comer que não tinha nada, porque era a brincadeira. Depois, então, na graduação, nem pelas autoridades, nada, nunca. Quando eu voltei para trabalhar, eu sofri de discriminação de uma aluna. Uma aluna. Eu estava, mas nunca na universidade, nunca nenhum trabalho. É, a aluna foi muito mal no meu curso. Eu dei um curso sobre desenho de questionário, como fazer pesquisa, e um dos trabalhos que eu dei. E lá tem um esquema que é o seguinte: quando todas as universidades são assim, você dá um curso, sempre tem alguém que observa alguma aula sua, e sempre tem um head of teaching, que é uma pessoa que olha, faz por amostragem, olha trabalhos e distribuição das notas, não sei o quê. E essa pessoa, esse curso que eu dava, era um curso na pós-graduação, para mestrado e doutorado junto, ela era uma doutoranda da área de ciências sociais, e eu fui fazer um curso sobre um trabalho sobre como fazer questionário de uma pesquisa. E aí estava no meio daquela confusão da Inglaterra tirando as tropas do Iraque, se ia tirar ou não ia retirar as tropas do Iraque. Então, a pesquisa que eu propus às pessoas era um questionário, uma pesquisa para avaliar a opinião das pessoas sobre as tropas do Iraque, se deve retirar ou não. E nas questões de questionário eu falava, faça uma pergunta que meça a concordância e força dessa concordância. E a moça fazia umas perguntas assim: você acha que a Inglaterra tem que ficar lá e do the job? Eu quase perguntei para ela se o do the job era matar todo mundo, mas não podia perguntar isso porque eu era professora, tá certo? Eu sei que a lista dela ficou uma porcaria comparada com todos os outros alunos, e eu dei uma nota muito baixa para ela, e ela fez uma queixa formal, por escrito, ao departamento da universidade, dizendo que ela tinha ido mal na disciplina porque ela não entendia o que eu falava, porque eu não falava inglês direito. Então, eu fui chamada pela Head of Teaching, e aí, com todos os materiais do curso, a Head of Teaching ela falava assim para mim: adoro esses casos fáceis.
porque esses casos, eu adoro esses casos fáceis, porque aí eu vou para o Senate lá com todas essas evidências, eu adoro os casos. Só ocupou o nosso tempo, né, Denise? Mas é um caso fácil. Mas eu, então, assim, eu me lembro, que eu fiquei tão ofendida com isso, eu chorava, eu me lembro que a professora Aline, que vocês vão conhecer, um dia eu estou na minha sala lá em Southampton, naquela época ela estava fazendo doutorado. Ela abriu a minha porta, ela já me conhecia, já tinha sido professora dela no Brasil, ela abriu a porta e falou assim, não quero ver você soltando nem mais uma lágrima sobre isso. Chega, já deu. A pessoa não merece. Porque eu me sentia aviltada, mas foi a única vez que isso me aconteceu. E o apoio da universidade foi total. Então, é um caso muito raro. As instituições são feitas para respeitar você e a sociedade. Mas há maçãs podres em todas as árvores. Obrigada. Mais perguntas? Não? Estão satisfeitos por hoje? Eu queria comentar uma coisa, né, a gente trouxe um palestrante, né, que foi uma pessoa formada recentemente, na semana passada. Das pessoas que eu vou convidar nesse semestre, acaba que a maioria vai ser um pessoal que se formou há um tempo recente e que está no mercado fora um pouco do meio acadêmico. Mas é sempre bom trazer pessoas do meio acadêmico também para falar dessa parte, como é que é essa vida acadêmica, a vida da pesquisa, que também não impede você de fazer consultoria, não impede você de fazer muitas coisas, aplicar muitas coisas. Vocês viram hoje aqui a carreira da Denise, que apesar não, né? Essa palavra não bate. Mesmo sendo uma pesquisadora muito respeitada, ela trabalhou no mercado também, e faz consultoria, e faz muitas coisas, e mostrar para vocês que vocês têm muitos caminhos, e nada impede de vocês mudarem no meio do caminho também, quando vocês estão numa área como estatística. Então, acho que é muito importante vocês ouvirem isso dela. Espero que vocês tenham aproveitado bastante hoje aqui e que essas experiências dela ajudem vocês a inspirá-los aqui durante o curso, né, para se manter. E para alguns que conseguiram vislumbrar alguma coisa lá no futuro, né, gostaria de fazer algo semelhante como ela fez, que sintam-se inspirados. Tá? Eu queria agradecer a Denise. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Denise, antes da gente terminar. Eu queria falar aqui uma coisinha que é, há muitas há dificuldades, né? Porque, na verdade, a gente sempre imagina, né, que não há dificuldades e que não. Por exemplo, agora eu estou aqui sentada na cadeira, né, fazendo a coisa, mas se eu pensar um ano atrás, que eu estava dando, a gente estava dando esse curso às 8h30 da noite na ENSE, né? A gente tinha alunos que demoravam 2 horas para chegar em casa depois das 10h20, né? E a gente falava para os alunos assim, não importa, você vai chegar. Então, por exemplo, no meu primeiro período da ENSE, eu usava 5 ônibus por dia, entendeu? Eu pegava 2 ônibus para chegar em Cavalcante, onde eu trabalhava. Depois eu pegava um ônibus de Cavalcante para chegar atrasada no curso de cálculo 1, porque nunca dava tempo de eu chegar a tempo. Depois, não, 2 ônibus, depois eu pegava um ônibus para casa e eu dormia 5 horas por noite. Eu acho isso legal? Não. Não, eu acho que não é para ser assim, entendeu? Na Inglaterra eu não conheci ninguém que tivesse tido a vida dura que vários dos nossos alunos têm. Isso é uma outra coisa que eu queria falar lá de fora, que é o seguinte. Ah, lá as pessoas são muito bem formadas. Falei, olha, eu trabalhei no Office for National Statistics, na área de metodologia. Eu tive muitas boas pessoas na minha equipe, mas no conjunto eu não necessariamente tinha uma equipe mais forte do que eu tinha na metodologia do IBGE, de formação. Entendeu? Então, a gente tem essa ideia de que, né, assim, eu já fui a congresso, que eu fui parar em Boston, no congresso, naquela área do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology.
Eu sentei no chão, na calçada, assim, dá uma choradinha, né? Porque a diferença de oportunidades e de qualidade é muito grande, né? Então, assim, e aí eu tinha um amigo inglês que me abanava e falava assim: ai, Denise, não fica assim, né? Vocês lutam tanto para chegar aqui. Eu falo, mas eu quero que a gente lute menos, né? Eu não quero que essa dificuldade seja tanta, mas. Mas não tem nada que seja nos nossos neurônios, entendeu? Assim, nossos circuitos, esses nossos circuitos lá fora, nossos circuitos no cérebro funcionam muito bem. A gente tem outras oportunidades. Então, vocês vão competir com as outras pessoas que podem ter tido formação em Oxford, mas se vocês tiverem uma boa formação no Brasil, tiverem estudado, vocês estão prontos para o desafio. Ah, vão ter que aprender a língua. Alguém me perguntou aqui, fala um pouco da dificuldade de ter um carro próprio lá fora. Bom, primeiro, não tem grande dificuldade. O meu primeiro carro próprio lá fora tinha 10 anos de uso. Era um Hyundai com 10 anos de uso e tinha que dirigir pelo outro lado. Diz o Pedro que eu quase matei o leiteiro uma vez, mas é pura mentira dele. Não é verdade, é só intriga. Que eu fiz? O que você faz? Você, no primeiro ano, você consegue dirigir com a sua carteira internacional. No segundo ano, você tem que fazer prova, você tem que ir para a autoescola para aprender a dirigir, para passar na prova, senão ninguém mais faz o seu seguro, né? Você tem um ano que você pode dirigir carteira internacional. Então, eu fiz isso e comprei um carro. Inclusive, assim, não é difícil, porque você tem carros antigos em muito bom estado. Então, mesmo quando eu trabalhei no ONS, meus dois carros tinham mais de 6 anos de uso. Eu tinha um, Pedro tinha um, que a gente precisava para se movimentar, e não tem grandes problemas. E o Dani Fefferman, que hoje é presidente do órgão de estatística de Israel, que era professor de Southampton, levava a gente numa agência de carros usados de um dono chamado Stanley. Ele falou: vou te levar no Stanley, que ele vende carro usado bom. E a gente, mas então não é, mas tem que saber dirigir do outro lado, tá? Que a gente quer trocado. Na Inglaterra é trocado. Muito bom que apareceu mais perguntas. Mas é isso. Eu, aqui por mim, eu acho que foi muito legal, né, a experiência da Denise. São 10h05, de novo. Teoricamente, ela poderia responder mais alguma coisa. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fale agora. Posso Aproveite. perguntar? Posso Pode? perguntar? Será que alguém podia me contar, ou pelo chat, alguma coisa, como que veio o paranaense, né? Por que fez estatística? Deve ter contado isso no seu primeiro dia de aula, eu sei, mas ou você me contar o que eles te contaram, quem conta o conta a São verdade. são muitas histórias, né? Eu acho que de repente eles poderiam ir escrevendo ali, que eu acho que você vai lendo, só para ter uma noção, Aham, assim, né? aham. Porque tem gente que veio direto do ensino médio, né? Tem gente que já tem aqui doutorado, tem gente aqui que já teve outra carreira e está vindo para cá, está fazendo uma mudança, né, de áreas. Então, tem vários tipos. Tem gente que conhece ex-alunos daqui, né? Então, de repente, eu não sei como é que a gente podia fazer isso. Se esse pessoal escreve alguma coisa rápida ali no chat, né? Do tipo, conheci alguém, alguém me indicou, isso vi no guia de profissões. Mas são coisas assim, geralmente é isso que tem aparecido. Alguém quer escrever alguma coisa para a Denise ter uma ideia? Colocar no chat, para ela conhecer vocês um pouquinho mais. Aqui, queria fazer economia, mas queria uma área com mais matemática. Certo. Veio para o lugar certo. Olha só, vocês vieram para o lugar muito bom, não tenham dúvida. Aguentem firme, esperem as diversas disciplinas que vocês vão ter. A ANSE permite que vocês façam disciplina fora, fazendo o procedimento correto, pedindo para a comissão de ensino, a autorização para a comissão de ensino. Alguém escreveu, o Vitor quer trabalhar com Data Science, perfeito, também está no lugar certo, vai saber muita estatística e depois vai poder, junto com isso, durante a sua carreira aqui, vai ter espaço para aprender as outras habilidades necessárias também, computacionais. Alguém morou, o Lucas morou na Inglaterra de 2018 até 2020.
em Cheltenham. Cheltenham. E rebelei dos meus pais, voltei para o Brasil para fazer o Enem. Olha, que legal. Então, seja bem-vindo, Lucas. Você veio num lugar legal. Que ótimo. Gente, só boas notícias aqui. Trabalho no banco, tenho 15 anos e estava precisando fazer faculdade. Sim, a ENSE tem isso. A ENSE, o Thiago falou, a ENSE é uma escola, ela tem um curso noturno, e isso faz com que muito bom. Nós temos uma aluna aqui, a Natália, que está terminando o doutorado agora, que é do Banco do Brasil, de carreira do Banco do Brasil, e ela fez agora um doutorado, um pedaço de sanduíche em Ullambok, ficou em Ullambok, e, não, ela não ficou em Ullambok, quem ficou em Ullambok foi a Andréia Diniz, que vai ser professora de vocês também. Então, eu estou vendo que quem falou que se rebelou e voltou para o Brasil. Quando eu fui trabalhar de 2006 a 2010 no Brasil, na Inglaterra, meu filho não quis ir, meu filho ficou no Brasil. Ele, na época, fazia história, faculdade de história e música. E ele falou: mãe, não dá para fazer história sem ser história do Brasil, e não dá para fazer música sem música brasileira. Então, eu vou ficar por aqui. E ele, aos 19 anos, ficou, enquanto a gente ficou 3 anos e pouco lá fora. Ele ficou aqui fazendo a faculdade. Cheguei a levá-lo lá para o conservatório em Londres, para ele conhecer. Ele falou: não quero conservatório, eu quero fazer música no Rio. Então ficou e fez música no Rio. Hoje ele é professor de música da Escola Eleva, ali que tem ali em Botafogo. E também compositor. Depois eu faço propaganda. Ivan Brits. Teve a Ana Esther ali que comentou também, que estava fazendo outro curso e fez uma matéria de estatística que se interessou. A Ana Esther ligou, mas algumas pessoas comentaram. E tem uma aluna, a Luana é veterinária. Que legal! Maravilha. Então, também a Luana, tanto tem a estatística aqui, como vai ter lugares onde você vai poder fazer pós-graduação em bioestatística, né? Você pode fazer na Fiocruz ou no Instituto de Medicina Social da UERJ. Muito bom, muito. Jornalismo de dados. Quem trabalha com jornalismo? Sou jornalista há mais de 15 anos, o Érico. Comecei a trabalhar com jornalismo de dados, visualização, acabei encontrando a ENSE. Você sabe que a gente tem convênio, Érico, da ANESE com o NIC.br. O comitê é o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br. E tem um grupo lá do Métodos Quantitativos, né? Que tem a Maíra, que é ex-aluno nosso, tem a Camila, que é ex-aluno nosso, tem o Marcelo Pita, que é ex-aluno nosso. E eles trabalham muito como equipe do Escola de Dados. Quem é jornalista não tem uma escola de dados, que é com foco no jornalismo. Então, ela tem algumas, se você for no site do NIC, do cetic.br, e procurar os vídeos da semana de metodologia, do workshop de metodologia, você vai ver o nome da jornalista, inclusive acho que é a Natália, uma apresentação dela sobre isso, o jornalismo com dados. Muito legal. Hoje sai do Brasil, o Brasil nunca sai da gente. Isso é verdade, alguém falou isso é verdade. E aí, isso é uma outra coisa que eu percebi, que eu sei que você já está quase na hora de vocês acabarem o horário, vocês já devem estar querendo ir embora, eu aqui falando. Mas sobre essa questão, eu nunca deixei de ser brasileira, nem ter as minhas características quando eu estava trabalhando na Inglaterra. E a Morgana me perguntou se eu tinha, se tinha assim, um preconceito. Na verdade, eu fui muito valorizada pelas minhas características. Porque, primeiro, que aqui no Brasil, a gente, como profissional, chupa a cana e assobia ao mesmo tempo. Não tem essa coisa, isso eu não faço, aquilo eu não faço. Aí cheguei lá no ONS, cada um dizia assim: não, isso aqui eu quero. Eu nunca entrei na secretaria da ENSE, de ensino da ENSE, ali no primeiro andar, vocês não, acho que não conhecem, já devem ter conhecido, só para assinar a matrícula. Toda vez que eu chego ali e peço alguma coisa, sempre tem alguém para dizer: claro, professora, vamos ver isso.
Na Universidade de Southampton, quando eu era professora, mais de uma vez eu cheguei no office da secretaria e falava assim: eu precisava de não sei o quê. Alguém virava para mim assim: quem faz isso é fulano, o horário dele é de tarde. E ninguém mais se mexia, ficava todo mundo olhando para minha cara. Porque eles têm uma divisão de tarefas muito mais fortes, enquanto que aqui a gente, né, Então, quando eu cheguei no INSS para trabalhar, eu fazia de tudo, até que um dia minha gerente, e aí a minha equipe foi diminuindo, e tinha outros gerentes que reclamavam muito mais de mim do que eu, porque porque eu preciso de gente para isso, enquanto o povo reclamava, eu fazia. Até que um dia o meu diretor virou para mim e falou o seguinte: vai ficar muito difícil avaliar os outros gerentes tendo para comparar com uma gerente brasileira que faz tudo. Então, a nossa característica de fazer as coisas e de não dizer, não, isso não é serviço meu, isso eu não faço de jeito nenhum, ou a criatividade de dizer que faz, apesar da diversidade, porque a gente faz o tempo todo sem ser em condições boas. Porque se eu esperar em condições boas para fazer tudo, não faço nada. Então, isso é uma característica que ela é muito valorizada lá fora. E as pessoas entendem isso. Então, ao mesmo tempo, quando a gente fala o Brasil não sai da gente, não sai da gente mesmo. A gente é isso, é a história da nossa criação e do nosso e do nosso e do nosso e da nossa história de vida, do que a gente e das adversidades que seria melhor que fossem menos para a gente ter condições igual a MIT, mas também punham a gente com facilidades de resolver problemas. Problemas pequenos não são problemas para a gente. Tem até amigo seu aí, Denise, tá vendo? Ele é amigo de amigo. Oi? O Matheus, olha o comentário do Matheus. Cadê o Matheus? Matheus. O Eu último, conheço o Matheus de Castro, é o isso, último comentário. isso. Fiz São Pedro fim da graduação. Fui meio influenciada por eles para entrar na ENSE. Por enquanto, estou no clube. Que bom! Que bom! Olha, vai dar certo, gente. Vai dar certo. Fiquem firmes. Ajudem uns aos outros, que vai dar certo. É um ótimo conselho. Bom, gente, eu vou. Sejam generosos. Sim, ótimo. Eu vou encerrar por aqui, tá? Mas então, primeiramente, ou finalmente, né, vamos agradecer a Denise pela participação. Então, novamente, vamos mandar essas palmas aqui para a nossa convidada. Tá? Muito obrigado, Denise. Foi ótimo. E é sempre bom contar com a tua parceria aqui. Já teve outros períodos que eu chamei, né, o seu marido, Pedro, mas aí esse período eu falei assim, não, eu vou variar um pouco, né? Então, os dois têm histórias, né, importantes, eu vou chamar a Denise, ela vai acabar falando do Pedro de alguma forma, então os dois estão Faz parte da representados. vida. Os dois estão representados. Mas é isso, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Desculpa por falar muito, que ninguém conseguiu nem sair cedo do curso, que às vezes, assim, 10 a 10 e meia faz uma diferencinha, que a gente dorme mais cedo, né, para quem já trabalhou, às vezes, durante o dia todo. Mas muito obrigada. E é sempre um prazer. Tudo que eu desejo é encontrar muitos, se não todos vocês, numa graduação. Na formatura. Quando acabar essa pandemia aí, quem sabe todos nos conhecemos, né, pessoalmente. Vai ser muito bom. Sim. Minha sala fica no 5º andar, tá? Quando a se reabrir, eu fico na 501. Bom, então é isso, gente. Então, boa noite a todos. Muito Terça-feira obrigada. nós nos reencontramos aqui. Aí, terça-feira não tem palestrante convidada, vai ser uma aula normal, a gente vai conversar aqui, tá? Mas é isso, então. Bom fim de semana para vocês. Obrigado, Denise. Obrigado a participação de todos. Fiquem bem aí. Muito obrigada Até a todos. terça-feira.